Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o merge do Ethereum e todas as consequências dessa grande notícia, desse grande acontecimento para tanto o Ethereum, o Shia e os forks, né, como um todo, e todo o ecossistema das criptomoedas e tudo que pode acontecer em relação a isso. A gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo. Vamos lá! Então, pessoal, o vídeo é bem complexo, porque são várias conexões, né, que a gente vai fazer entre Ethereum, conexões entre Chia, forks, etc. Mas eu vou tentar fazer de uma maneira, tentar simplificar da melhor maneira possível. E vou tentar não alongar muito o vídeo. Tá? Eu fiz um script bem para tentar simplificar bem. E selecionei algumas páginas para mostrar para vocês. Todas essas páginas eu vou deixar na descrição do vídeo. Qualquer coisa vocês podem consultar. Tá? Primeira coisa, pessoal, é que vocês sabem que o The Merge, né, como foi anunciado, né, que essa migração do Ethereum para o Proof of Stake está anunciado agora para o início de setembro. Então, não é novidade para ninguém, já tem uma data determinada, tá? Está previsto para o dia 6 de setembro, às 11 horas e 34 minutos, tá? Mas essa data pode mudar um pouquinho, pode ficar para o dia 7 de setembro, 8 de setembro, pode mudar sutilmente, tá, pessoal? Então, esse site Bellatrix, né, ele está atualizando isso, né, dia a dia, tá, hora a hora, na verdade, de acordo com os blocos quebrados da rede Ethereum. Tá? Esse aqui é um post do próprio blog do Ethereum, tá? Ethereum Foundation Blog. Tá? Então, vocês podem ver aqui que eles têm todo um projeto, tal, né, a dificuldade, etc. Então, sim, pessoal, eles estão bem determinados com isso e eles têm um fundamento, tá, pessoal? Eles têm um fundamento nisso que eles estão falando, nisso que eles estão... A ideia deles tem um fundamento. Mais para frente, vocês vão ver que no meu fundamento, esse fundamento deles não é bem... não faz muito sentido, tá? Mas talvez o fundamento deles tenha sentido em não dividir o dinheiro, né, não dividir os rendimentos com os mineradores, né? Segurar mais dos rendimentos para eles mesmos, tá? Lembrem-se disso que no final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, então, eu vou deixar esse link aqui na descrição, vocês depois dão uma olhadinha. Alguns de vocês podem estar pensando assim, mas Léo, eu estou ouvindo falar do merge do Ethereum, da migração do Ethereum, então, mas que diabos vai acontecer? O que é essa migração e tal? Eu vou tentar simplificar, porque né, quem está no meu canal provavelmente sabe muito sobre o Shia, mas não sabe muito sobre o Ethereum, ou às vezes até sabe. Mas eu vou tentar falar de uma maneira simples, bem sucinta. Pessoal, o Ethereum é uma criptomoeda até hoje de prova de trabalho, né, o chamado Proof of Work. Né? E a prova de trabalho, tirando miúdos, tá? Na prova de trabalho, as moedas são cunhadas através de cálculos complexos, né, que gastam muita energia. Então, as placas de vídeo, os mineradores ASICs, né, esses equipamentos, sejam eles quais forem, tá, eles vão realizar cálculos complexos para cunhar moedas. Esses cálculos complexos vão quebrar blocos, e esses blocos quebrados vão cunhar moedas. Tá? Se você tiver uma pool, você eventualmente não vai nem precisar quebrar blocos. Só o fato de você estar participando nos cálculos complexos, você já vai cunhar moedas, pelo menos na divisão das moedas, e você vai ter o seu share, né, a sua participação, a sua divisão ali das moedas de acordo com a sua participação no seu hash rate, né, na sua taxa de hash, né, que você tem. Já no Proof of Stake,
as moedas são cunhadas através do stake da moeda, por isso que é Proof of Stake, prova de stake, né? O que é o stake, pessoal? O stake é quase como se fosse uma poupança, né? Eu tenho que ter uma moeda, então eu preciso ter a moeda, eu faço o stake da moeda, é como se eu colocasse a moeda numa poupança ali, numa conta onde a moeda fica guardada e eu não posso fazer nada com a moeda, por isso que é um stake, né? A moeda fica ali stakeada, né, a gente chama, né? E as moedas ali stakeadas, elas vão como se elas estivessem rendendo moedas. Por isso que é muito parecido com uma poupança, tá? Com uma aplicação mesmo, tá? E esse processo não realiza cálculos matemáticos, esse processo não depende de hardwares, né, de máquinas específicas para isso, não depende de nada disso, né? Aí alguns vão falar, Léo, mas você precisa ter um servidor, você precisa ter um computador, né, para que faça, que seja um node, né, nessa equação, né? Você precisa, mas um computador, né, um computador comum, né? Talvez não seja tão comum assim, né? Talvez tenha suas peculiaridades, mas talvez um servidor, né? E você não tem tantas peculiaridades como um ASIC vai ter, como uma placa de vídeo com alto rendimento vai ter, né? No caso de um Proof of Work. Tá? Então é bem menos exigente nesse sentido. Tá? Então, numa outra perspectiva, o Proof of Work gasta muita energia e o Proof of Stake gasta pouquíssima energia, tá? Numa outra perspectiva. Para vocês terem uma ideia, o Ethereum, depois de passar a ser Proof of Stake, eles estão prometendo gastar 0,5% da energia, menos de 0,5% da energia que o Proof of Work gasta, né? Assim, pessoal, eu até acredito, porque da maneira como é feito hoje, né, o Ethereum, como o Ethereum hoje é trabalhado, e ele é muito rentável, né, as pessoas, de fato, exploram muito a rede. Então, basicamente, né, é assim. Pessoal, trocando em miúdos, tá? Se essa migração der errado, tá? Todas as moedas vão se beneficiar dessa. Eu estou fazendo meio papel de advogado do diabo, tá? Se essa migração der errado, vamos supor que eles façam essa migração e dê um monte de bug, dificilmente vai dar bug, tá? Porque eles já testaram pra caramba. Inclusive, nos testes que eles fizeram, já deu alguns bugs, eles já corrigiram alguns bugs, dificilmente vai dar bug, tá? Eles fizeram testnets, etc. Então, se der errado, todas as moedas vão se beneficiar, inclusive o próprio Chia, porque o Chia já é uma moeda verde, já é uma moeda que gasta pouca energia, já é uma moeda que já tem aquela pegada que o Ethereum quer buscar, né? O Ethereum está buscando uma pegada de uma moeda verde, e o Chia já nasceu com essa pegada verde. Tá? Eu estou fazendo algumas associações com aquelas moedas que eu, por exemplo, estou farmando, né? A gente fala farmando porque o Chia é farmado, não é minerado. Vocês estão entendendo. Pessoal, então vamos lá. Agora, quais são as preocupações desse processo? Tá? O Proof of Stake, pessoal, a gente tem que ter isso em mente. O Proof of Stake não é tão seguro como o Proof of Work. Alguns vão falar assim, Léo, você não pode falar isso, não tem como dizer isso e tal. Pessoal, tenho como dizer isso. Por quê? Porque as moedas Proof of Stake, algumas delas pelo menos, já foram hackeadas. Eu tenho que trazer estatísticas, tá? Elas já foram hackeadas. E pouquíssimas moedas Proof of Work já foram hackeadas. Tá? Estatisticamente falando, moedas Proof of Work elas são bem menos hackeadas do que moedas Proof of Stake, por uma questão de natureza. Tá? Alguns vão falar assim, Léo, existem os ataques de 51%. Sim, mas ataques de 51% não são hackeamentos de moeda. Né? Você usa uma estratégia para quebrar diretamente seria um hackeamento, mas uma estratégia para você enganar a rede. Por isso que seria em tese um hackeamento. Mas o Ethereum, pessoal, jamais seria possível fazer uma estratégia de 51%, porque é uma moeda tão minerada que seria impossível. O Ethereum Classic já aconteceu isso com o Ethereum Classic no passado.
Hoje já seria muito difícil isso acontecer com o Ethereum Classic, porque o Ethereum Classic hoje já é muito maior do que o Ethereum Classic já foi lá em 2017, lá em 2018, quando isso aconteceu com o Ethereum Classic. Mas vamos tentar ser mais sucinto para eu não deixar o vídeo tão longo, tá? Mas onde é que eu quero chegar? O Proof of Stake não é tão seguro. Eu vou dar um exemplo só um exemplo. A Solana. A Solana, pessoal, é um exemplo, de certa maneira, um exemplo ruim de uma moeda que já foi hackeada algumas vezes. Óbvio, né, pessoal? Talvez alguns vão falar assim, Léo, é uma moeda que foi mal programada, que, né, não foi bem feita, etc. Pode ser mesmo, tá? Mas o que eu quero chegar, onde eu quero chegar? As moedas Proof of Stake, elas não têm uma camada de proteção que são os mineradores, aqueles cálculos matemáticos complexos que fazem com que a moeda seja mais segura. Né? Por incrível que pareça, pessoal, esses cálculos matemáticos complexos fazem com que a moeda seja mais segura e mais difícil de ser hackeada. Tá? E o Proof of Stake, basicamente, você está colocando a segurança da moeda nos servidores, nos nodes que estão validando as operações. E qual o problema disso? Caso você tenha um problema de segurança nessa operação dos nodes, né, e alguém consiga, de alguma maneira, achar uma vulnerabilidade na maneira como os nodes validam as operações, esse sistema pode ser hackeado. E aí que chega o problema. Né? O Ethereum é uma moeda gigante para ser hackeada. Se o Ethereum for hackeado, isso vai ser um problema enorme, porque o Ethereum é uma moeda gigante. Tá? Basicamente, é aí que eu quero chegar. Tá? E Solana, óbvio que alguns vão saber desses casos, mas eu vou trazer só alguns exemplos para vocês. Né? Esse aqui é muito recente, 13 de agosto, não faz um mês, tá? Onde milhares de carteiras da Solana foram hackeadas e aproximadamente 8 milhões de dólares foram drenados dessas carteiras. Tudo bem, aí alguns vão falar, Léo, mas foram carteiras quentes, foram as carteiras da Phantom, da Slope, e o tal do mercado de token, os mercados das NFTs do Magic Eden. Né? Então, ou seja, né? Obviamente não é especificamente uma carteira ou outra, é o sistema da Solana. Né? Então a gente não pode falar que é uma carteira. Né? A gente tem que entender que o sistema da Solana, né, que obviamente gere as carteiras, tinha um problema. Tá? Então, isso aqui é um caso. Tá? Vamos para o próximo caso. Isso aqui no início do ano, tá? 3 de fevereiro de 2022. Tá? Um hackeamento na Solana. A Solana, pessoal, também tem tokens de outras moedas. Né? A Solana também funciona como com contratos inteligentes, etc. Né? E foi roubado da Solana o valor equivalente a 80 mil Ethereums. Então, só para vocês terem uma ideia, através do tal do Wormhole Bridge, né? O Bridge, como é que é o nome disso? Basicamente 214 milhões de dólares. E não foram só esses dois. Houveram outros no passado, eu peguei só esses dois, porque também não é meu objetivo ficar trazendo hackeamentos da Solana. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Moedas Proof of Stake tendem a ser menos seguras. Pode ser que dê tudo certo com o Ethereum, e eu quero que dê certo com o Ethereum. Tá? Agora, vamos olhar eu comecei pela perspectiva do advogado do diabo, dizendo assim, e se der tudo errado? Mas vamos agora considerar que dê tudo certo com o merge do Ethereum. Se der tudo certo, pessoal, a tendência, pelo menos no meu raciocínio, pessoal, vocês, por favor, dialoguem comigo nos comentários, tá? Se der tudo certo, as moedas verdes, né, as moedas verdes tendem a ser as maiores beneficiadas. E aí, de novo, entra o Chia. Né? Por que o Chia?
o Chia não é Proof of Stake, né? Mas por que o Chia? Porque o Chia é uma moeda que tem um consumo de energia bem reduzido, né? Ela não é prova de trabalho, simplesmente pelo fato de ela não ser prova de trabalho. Tá? E, em segundo lugar, porque o Chia já nasceu com a concepção de uma moeda verde. Né? Então, a gente, lembrando desse detalhe, a gente já... o Chia já se vende com essa ideia de uma moeda. Pessoal, agora mudando um pouquinho o foco. Vamos fazer agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que será assim? Por que será que o Ethereum estaria fazendo uma mudança tão radical na rede de mudar um sistema que funciona muito bem, diga-se de passagem, ou seja, está funcionando, o Ethereum está funcionando, acho que desde 2014, 2015, não me engano, de prova de trabalho para prova de stake, né, proof of stake. Por que eles estariam fazendo isso dessa maneira? Alguns poderiam pensar assim, Léo, ele está fazendo essa mudança porque as taxas na rede Ethereum são altas. Né? Fazendo essa mudança, o Ethereum, a rede Ethereum, vai estar se livrando dos mineradores. E os mineradores, que são uma parte cara da rede Ethereum, né? E tirando essa parte cara da rede Ethereum e ficando só com a parte barata da rede Ethereum, que não gasta energia, etc., a gente vai conseguir fazer o Ethereum ficar mais barato, né? O Ethereum vai ficar mais... as taxas de transferência do Ethereum, chamado gas, né? Vai ficar mais barato e a gente vai poder fazer transferência de Ethereum com um custo muito mais em conta, né? Não. Não é verdade. Pessoal, a primeira razão dessa mudança, obviamente, é aquela ideia, né? Acho que o Vitalik tem essa ideia, ele é muito bitolado nessa ideia. Desculpa a minha maneira de falar, mas eu acho que ele é meio bitolado nessa ideia de que ele quer fazer todas as moedas para ele tem que virar proof of stake, né? Todas. Sempre que ele se envolve em um projeto, ele quer fazer o projeto virar proof of stake. Mas tudo bem. O pensamento dele, ele tem direito de fazer isso. Mas a ideia principal é realmente tirar essa carga, esse consumo de energia do mundo. Tá? Isso realmente eu concordo com ele. Eu acho que realmente o mundo não tem condição de arcar, de sustentar esse consumo elevado de energia das criptomoedas. O Ethereum, por exemplo, corresponde a um volume alto de consumo de energia. Eu não tenho os números, eu não trouxe os números. Poderia ter trazido os números aqui para mostrar para vocês, mas eu não trouxe. Depois isso pode ficar para o próximo vídeo. Mas, em suma, isso daí eu concordo com ele. Tá? Mas ele poderia ter feito um mais um. Ele só fez o 1. Ele não fez o mais um. Né? Então, eu trouxe mais duas notícias para vocês aqui. A atualização do Ethereum não resolverá problemas de escalabilidade. Tá? Então, aqui a notícia é grande e tal, mas eu quero mostrar para vocês só o finalzinho aqui. Tá? Na avaliação do Morgan Stanley, a mudança para o POS não resolverá os problemas de escalabilidade do Ethereum, como o número de transações por segundo nem resultará em taxas de transação mais baixas. Quando eu li isso aqui, eu falei, não é possível que os caras estão fazendo isso tudo e eles não pensaram nisso. E aí eu fui buscar em outros sites, né? Eu busquei, né? Esse aqui é um outro site que eu busquei, né? Deixa eu traduzir aqui para vocês. E aqui eu pesquisei em vários, tá? Mas eu gostei, eu trouxe esse para vocês porque é um site confiável, né? E ele é bem direto, muito direto na informação. E redução de taxas de gas? Não. E é uma notícia muito, muito recente, que tem apenas uma semana, tá? Então, não. Eu fiquei pensando, mas por que seria? Por que isso aconteceria? Por que eles não fariam? Por que eles fariam o serviço pela metade? Né? E eu vou trazer isso para vocês já já. Espera um pouquinho que eu vou trazer para vocês já já. Mas, basicamente, eles não estão fazendo isso. Né? Pelo menos, não é a intenção deles. Tá? Eles colocam aqui sim, né, que a redução do consumo de energia do Ethereum será
de 99,5%. Foi aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo, né? E a redução é enorme, a redução de energia é enorme. Mas, não, a princípio, a ideia deles não é reduzir o gás. Tá? Várias dúvidas entram no meio do caminho. Tá? Então, primeiro, né, o Ethereum, né, que, na minha opinião, alguns vão falar assim, é a segunda maior criptomoeda. Tá? Eu diria para vocês que talvez seja a primeira. Tá? Por quê? Alguns vão falar, não, Léo, o Bitcoin é a primeira. Tá? Mas o Bitcoin é só uma moeda. O Bitcoin é só uma criptomoeda. O Bitcoin só vai permitir transferências de Bitcoin, né, de uma carteira para outra. Ponto final. Bitcoin não faz contratos inteligentes. O Bitcoin não permite tokens na sua subcadeia. Né? O Bitcoin ele é limitado, porque o Bitcoin foi concebido lá em 2009 e o Bitcoin, lá em 2009, o Bitcoin não tinha perspectivas de fazer isso tudo, de ser isso tudo. Tá? E o Bitcoin foi concebido como um projeto anônimo. O Bitcoin foi concebido como um projeto anônimo que não sofreu upgrades. Como projeto anônimo, ele não sofreria upgrades. Tá? Já o Ethereum, ele tem o Ethereum Foundation por trás. Né? Então, essa é a grande diferença. O Ethereum com a Ethereum Foundation, ela tem toda essa instituição por trás que vai continuar fazendo upgrades, vamos colocar assim, nesse sistema, tá? E esse demerge é um dos upgrades que está acontecendo para que o Ethereum continue sendo útil. Tá? Então, na minha visão, pessoal, o Ethereum hoje, eu diria para vocês que é a criptomoeda número 1. Tá? Por mais que não é exatamente a criptomoeda número 1, mas em termos de funcionalidade, é a criptomoeda número 1. Porque é a criptomoeda que tem mais tokens rodando na subcamada do Ethereum. É a criptomoeda que teria a maior quantidade de contratos inteligentes. A parte do token eu não tenho certeza, porque hoje a Binance Smart Chain hoje também tem muitos tokens. Então eu não posso dizer com absoluta certeza. Mas hoje eu diria para vocês que, ainda assim, eu diria para vocês que o Ethereum seria a criptomoeda número 1. Pessoal, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Isso aí eu falo, pessoal, como a minha impressão, a minha sensação, a minha interpretação disso. Então eu gostaria muito de entender, de ver o que vocês pensam sobre isso. E eu acho um pouco ousado esse passo muito grande dessa maneira, principalmente sem o devido teste. Eu vou ser muito sincero para vocês, pessoal. Eu gostaria de ver o Ethereum fazendo isso de uma maneira mesclada, de uma maneira misturada. Né? Um primeiro processo, o Ethereum fazendo uma espécie, um Ethereum híbrido, né? Misturando, né, a cadeia de Proof of Work com o Proof of Stake simultaneamente, né, rodando os dois processos em simultâneo por mais tempo. Né. Estou para falar para vocês anos, 1 ou 2 anos e tal, para ver se o Proof of Stake ele consegue ser confiável. E o Proof of Work checando todo o trabalho do Proof of Stake, para ver se o Proof of Stake não falha. Né? Seria uma espécie de dupla checagem, né? Seria uma ideia simplória, assim, de uma cadeia confirmando a outra cadeia, de maneira que eles que a rede Ethereum tivesse dupla checagem. Tá? Porque o Ethereum é demasiadamente importante para deixar ele, para fazer um merge tão assim e você passar a confiar totalmente no Proof of Stake. Tá? É a minha opinião, porque, na minha opinião, eu coloquei algumas perguntas aqui. O Ethereum está correndo risco? Né? Eu considero que sim. Né? Quero saber a opinião de vocês. Seria um passo maior que a perna? Né? Queria saber a opinião de vocês. Quais seriam as consequências caso algo dê errado? Né? Possível hackeamento na rede Ethereum,
algo de errado, por exemplo, na rede Ethereum, né? O que pode acontecer em relação a isso, né? Então, eu pessoalmente, pessoal, eu fico um pouco assim, eu fico um pouco assim inseguro em relação ao futuro, não o futuro do Ethereum, mas assim, ao futuro desse merge em si, tá? Então, eu tenho algumas dúvidas, tá? E aí, pessoal, eu quero trazer uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Por que que eles não teriam mexido nas taxas, né, do gas? Né? Por que que eles não tiveram pretensão de aumentar a escalabilidade do Ethereum e diminuir as taxas do gas? Né? Pessoal, assim, vamos ser realistas. Muitos mineradores, aqueles mineradores de placas de vídeo e tal, aqueles mineradores que têm em casa algumas placas, ou até alguns ASICs e tal, eles provavelmente estão saindo da mineração. Né? Aconteceu o merge, eles estão saindo da mineração. Tá? Os mineradores grandes, né, esses vão continuar sendo mineradores de Ethereum. Né? Eles têm 32 Ethereums e eles provavelmente vão ter um node ou vão participar de uma espécie de pool para um node, caso eles não tenham 32 Ethereums, né? Se juntam a outros mineradores, formam uma espécie de pool e dividem os lucros, etc. Obviamente que eles precisam confiar uns nos outros, etc. Eu não sei exatamente como é que seria isso, tá? Mas é possível, né? E quem seriam os grandes beneficiados? Né? Os atuais pools, que esses têm muitos Ethereums, as exchanges, que essas têm muitos Ethereums, né? E os, é, os administradores da rede Ethereum, esses também têm muitos Ethereums, né? Então, por que eles não mexeram nisso? Porque tem muita gente interessada em ficar com essa grana dos mineradores. Simplesmente por esse motivo. Porque tem muita grana para dividir. Por esse motivo. Eles não teriam interesse em diminuir a gas. Eles estão de olho na grana que eles agora vão começar a ganhar, que era dos mineradores. Pequenos mineradores que ganhavam alguma coisa, né, que eram muitos mineradores, pequenos mineradores que tinham uma placa de vídeo no computador, que ganhavam alguma coisinha, que eram muitos mineradores espalhados pelo mundo. Agora, todo essa enorme quantidade de pequenas migalhas vão se juntar e vão para os grandes bolsos, dos grandes... Basicamente, pessoal, o Ethereum vai sofrer o Ethereum, que era uma moeda, não vou dizer descentralizada, porque a gente não pode dizer isso, mas os ganhos eram mais descentralizados, né? O Ethereum agora vai sofrer uma centralização dos ganhos. Quem vai ficar com os maiores bolos dos ganhos do Ethereum são as grandes baleias, né? Então, eu, sinceramente, pessoal, eu não gostei da mudança, da maneira como foi feita a mudança, porque, simplesmente, como eu estou falando para vocês, quem fica com o grande bolo são as baleias, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu estou falando aqui para vocês o meu entendimento, a minha perspectiva sobre o assunto, tá? Mas eu acho que é muito óbvio isso, né? Não tem muito para onde imaginar algo diferente, porque, né, quem tem uma plaquinha de vídeo, duas plaquinhas de vídeo, ou até um rig, né, um rigzinho com 6 placas de vídeo e tal, né, não vai investir em um Node, não vai fazer esse tipo de investimento. Pode até fazer, mas não vai ser o normal. Tá? Para finalizar, pessoal, eu vou só trazer um detalhezinho. Tá? Tem alguns forks do Chia, tá? Também
estão entrando nessa rede Ethereum, também estão entrando nessa vibe Ethereum, tá? Então, eu não sei se vocês estão sabendo, tá? O Silicoin, tá? O Silicoin, ele também entrou, ele também agora faz parte, né? Também tem uma... Deixa eu... Para o português. Também tem uma camada, também está com uma, também está na camada 2 do Ethereum, né? Então o Silicoin também, eu mesmo já transferi os silicões que eu tinha, nem sei se é bom ou ruim, porque agora eu não estou farmando mais nada de Silicoin, né? Até porque o prazo já era, né? O prazo foi 30 de junho, etc. Resumindo, pessoal, o Silicoin, ele tem, ele agora migrou a rede dele para a camada 2 do Ethereum, tá? Não ficou claro se o Silicoin vai continuar a ser farmado e você vai continuar podendo mandar as moedas para a camada 2 do Ethereum, etc. Parece que ainda está sendo possível enviar, tá? Eu vou deixar esses links todos aqui na descrição do vídeo, vocês depois dão uma olhada, caso vocês não tenham enviado, pesquisem direitinho, vão no Discord do Silicoin, tá? Para vocês pesquisarem, para não ter risco de vocês perderem as moedas de vocês. Mas, então, eu não sei, a minha concepção, isso não fecha, essas contas não fecham, principalmente com o Silicoin. Por quê? Porque o Silicoin é uma moeda farmável via HDs, via plots, né? Como é que eu vou farmar esses plots na camada 2 do Ethereum, né? Então, isso não fecha, essa conta não fecha muito bem para mim, tá? Mas, de qualquer maneira, eles divulgaram isso daqui, né? Foi uma notícia que eles divulgaram e está realmente funcionando. Tem esse aplicativo Future Cash, aqui ó, Future Cash, e esse aplicativo realmente tem a moeda CIT, lá, Silicoin, não sei se é CIT ou Silicoin, mas vocês instalem no celular de vocês, vocês vão conseguir transferir as moedas do Silicoin da camada fork do Chia, né, para a camada 2 do Ethereum, né? Como eu estou falando para vocês, eu não sei se vocês ainda estão conseguindo transferir isso, porque, em tese, o prazo já passou. Tá? Eu mesmo não peguei esse prazo, eu já peguei depois do prazo, mas eu ainda consegui transferir. Tá? Aparentemente ainda está sendo possível transferir, mas eu recomendo que vocês pesquisem pelo Discord do pessoal do próprio Silicoin. Bom? E também tem o Venidium. Tá? Só que o Venidium já é um projeto diferente, já é um projeto bem mais robusto. O Silicoin é uma coisa meio maluca, na minha opinião, uma coisa meio maluca que não faz muito sentido. Mas o Venidium, sim, já é um projeto bem mais robusto. E eu vou estudar um pouco mais e vou trazer um vídeo aqui para o canal, até porque eu mesmo vou fazer o que eles estão... o projeto deles, eu vou seguir esse projeto. Tá? Então, a ideia do Venidium é ter bridges com várias redes. Tá? Então, a primeira coisa, a Venidium tem bridges com Ethereum, com a BSC, com a Binance Smart Chain, com a Polygon, com a Polkadot e com a Solana. Tá? Então, cara, uma moeda que é um fork do Chia, que tem bridges com 1, 2, 3, 4, 5. 5 das principais moedas. Não vou dizer as principais moedas, mas o Ethereum é uma das principais, o Binance Smart Chain também. Cara, Polygon também, eu diria, 5 grandes moedas, né? Poxa, eu considero que o projeto deles é bem robusto, tá? E é uma moeda que tem um foco. Eles têm um projeto, tá? Eles têm um projeto bem interessante, tá? Olha só, eles têm projetos de usos, tá? Insurances, seguros, registros de terrenos, contratos de propriedade, licenças, documentos governamentais, certificados, NFTs não relacionadas com jogos, ele é muito específico, price data, né, stocks, cripto, etc. Assim, ações, criptos, etc. Ou seja, iGaming, né, jogos online, né, etc. Eletricidade, energia, ou seja,
o foco, eles têm uma ideia, eles têm um projeto para a moeda, um projeto de utilidade para a moeda. Cara, isso, na minha opinião, isso é tudo, porque quantas moedas que a gente vê aí que não tem projeto nenhum, que não tem nada, né? E o mais interessante é que isso aqui tem um projeto de utilidade, tá? Pessoal, eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso aqui. Eu não quero ficar lendo nada, não quero ficar me estendendo, mas era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Que ao contrário do Silicoin, o Venedium tem um projeto, tem uma ideia, tem um foco, e eu pretendo colocar os meus Venediums que eu tenho, que eu estou farmando Venedium desde o iniciozinho do Venedium, tá? Óbvio que eu não tenho muitos, tá? Parece que para você ter um node farmando, você precisaria ter 500 mil Venedium, se eu não me engano é isso, esse é o número. Eu não tenho nem de perto isso, deve ter no máximo 100 mil, mas já é interessante. E você parece que para você fazer né, parece que vocês têm que converter o XVM, né, que é o Venedium, a moeda Venedium, um tal do EVM, né, que é o Venedium na rede Ethereum. Né? Eu ainda tô estudando isso, tá? Eu quero até agradecer o Sidney, tá? Um amigo nosso lá do Discord do canal, e ele que me trouxe, me atentou para esse detalhe, eu não estava por dentro dessa parte, né? E ele tem me atentado para isso, eu comecei a fazer várias pesquisas sobre o assunto, e eu ainda estou me inteirando, e assim que eu estiver bem inteirado sobre o assunto, eu vou trazer um vídeo e vou estar mostrando para vocês o que eu estou fazendo em relação a isso, e caso vocês se interessem no que eu estou fazendo, vocês vão poder estar fazendo isso daí também. Bom, pessoal, eu sei que o vídeo ficou enorme, tá? Vocês me desculpem, mas é que é muito assunto para trazer para vocês, mas eu acho que eu fui, né, bem específico, bem sucinto no tempo que eu precisava trazer de assunto para vocês, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem um canal no Discord, quero chamar vocês para lá, o canal do Discord está muito legal. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.